E aí, galera, tudo bem? Simulado, terceiro simulado aberto, o sistema serve para você. Professor Alex Homero, questão 32. Essa questão 32, pessoal, vai abordar estratégias argumentativas em textos verbais mesclados a textos não verbais. Normalmente isso é cobrado em propaganda social, aquela em que o foco não é vender um produto, e sim conscientizar, alertar, informar ou persuadir um público-alvo a respeito de determinado assunto. A prova gosta bastante de cobrar isso daí, beleza? Quais são os dois textos aqui que estão em evidência? O texto 1 e o texto 2. Quais são os temas comuns? Tem a ver com a água, tá, pessoal? A prova já cobrou a questão da dengue, a prova já cobrou a relação do uso de drogas, como crack, álcool e trânsito, doação de órgãos, doação de sangue, essas campanhas educativas, né? Por exemplo, aquelas associadas aos meses, Maio Amarelo, Novembro Azul, o Janeiro Branco, ficar bem atento. Nesse tipo de questão, o que você deve buscar? Ou vão lhe pedir qual é o propósito comunicativo disso, que pode ser alertar, conscientizar, como eu já disse, ou quais as estratégias que são utilizadas para convencer o público-alvo, tá bom? Beleza? Vamos começar pelo enunciado? Os elementos verbais e não verbais, e tome cuidado, por ter imagem e por ter palavras, muitas vezes ou o foco da questão será a parte verbal, ou o foco da questão será a parte não verbal. Nesse caso, veja que o enunciado já anuncia elementos verbais e não verbais dos textos, contém estratégias argumentativas para convencer. Olha o verbo importante, convencer. Tem como sinônimo persuadir o público-alvo. Nesse sentido, percebem-se tais estratégias que se complementam na medida em que, vamos observar bem aqui, ó, tenha um pingo de consciência. Desperdício é a gota d'água. E você veja que o formato das letras é proposital, pingo, desperdício, gota d'água, e você tem a ideia, a imagem da gota d'água. Ou seja, o imagético, que é a imagem em si, o não verbal, ele encaixa-se perfeitamente na ideia verbal que está aqui, tá bom? Aí eu tenho uma outra. Fica a dica. No banho, se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com o chuveiro aberto desnecessariamente. Observe que tem aqui, além das expressões verbais, falando do banho, você tomar cuidado, você não gastar tanto, eu tenho a imagem aqui da pessoa tomando banho. Tudo bem? Beleza? Tá, vamos lá então. Letra A, pessoal. Aludem à comoção. Comoção é uma estratégia na propaganda, né? Como forma de orientar sobre o uso racional da água. Gente, em alguma coisa no texto, vamos observar lá. Observe a imagem, observe as palavras. Tem algo de comoção, desse apelo meio sentimental? Não tem, pessoal. Letra A, comoção, não dá, tá? Letra B, apela para o imagético. O imagético é quando você, na própria imagem, ela ajuda a reforçar a tal ponto verbal que muitas vezes até o verbal pode ser dispensado, porque ela carrega todo o sentido, todo o significado possível. Vamos lá. No sentido de conscientizar sobre o desperdício de água. Vamos observar aqui. O imagético seria o quê? O pingo d'água e a imagem do chuveiro. Vos pergunto, só isso é suficiente para você compreender a mensagem? Se não houvesse o verbal, tivesse só o pingo d'água com a mão aqui aparando e tivesse só o chuveiro, seria suficiente para você compreender a mensagem? O que vocês acham? Hã? Obviamente que não, né? Letra C. Impõe de forma autoritária a ideia de conscientização quanto à forma de banhar-se. Se você marcar a letra C, você vai estar levando em consideração apenas o texto 2. E nós temos dois textos. E não tem assim autoritário, né? Não tem essa coisa do autoritarismo aqui no texto 2, não. Letra D. Combinam persuasão, e aí uma dica, olha o enunciado, falou em convencer. Convencimento é persuasão, são sinônimos. Eu preciso convencer e persuadir você, para isso eu vou usar alguns recursos, algumas estratégias argumentativas. Persuasão e apelo, porque diz, ó, não fique muito tempo no chuveiro, tem o apelo aqui, por meio do imagético, a imagem também ajuda, e verbos de caráter imperativo. Observe, tenha um pingo de consciência. Fica a dica, se molhe, feche, ensaboe, não fique, são verbos que denotam ordem. Então a letra D atende à ideia da imagem, tem o não verbal e atende à ideia do verbal também, provavelmente a nossa resposta, tá? Letra E, usam de intimidação e súplica ao dirigir-se aos consumidores e chamá-los à reflexão. Intimidação? Você vê uma coisa que intimide você aí? Alguma coisa de súplica? Não, galera. Portanto, questão 32, letra D.